pela primeira vez, e depois elas comentam: nossa, mas como eu gostei. Ah, como foi bacana. Você sabe por quê? É porque nós temos uma coisa interessante a nosso favor: a propaganda negativa que fazem de nós evangélicos. Por incrível que pareça, isso é positivo. A propaganda negativa que fazem acaba sendo algo positivo para nós. Porque antes de você vir para uma igreja evangélica, todo mundo detona. Você é doido? Você endoidou, foi? Não é assim? Você vai lá, rapaz, vamos fazer lavagem cerebral em você. Ainda falam cerebral, viu? Vamos fazer uma lavagem cerebral. Você ouve tanta coisa negativa que quando você vem, graças a Deus não acontece aquilo de negativo que você estava esperando. Você não viu aqui ninguém ficar falando mal de outra igreja. Você não viu ninguém aqui ficar forçando a barra com a cabeça de ninguém. Então o resultado disso é positivo. Por quê? A sua percepção, ou seja, aquilo que você acaba recebendo, percebendo nesse lugar, é maior do que aquilo que na verdade você veio esperando. Você entrou armado. A primeira vez que você entrou aqui, geralmente é assim que você entra, né? Você entra armado. Esse negócio de mandar eu levantar a mão, não vou levantar não. Se me chamar para ir lá para frente, eu não vou não. Se ficar me azucrinando na cabeça, eu saio. Essas coisas todas passam na sua cabeça. Aí você vem e não acontece nada disso. Aí fica bom, fica gostoso. Você fala: que legal, ninguém me perturbou, ninguém forçou a barra, ninguém falou mal da minha igreja. Não é assim, gente? Então a percepção maior que a expectativa é igual encantamento. Essa é a fórmula do encantamento. Quando é que você fica deslumbrado com um homem ou com uma mulher? É quando essa pessoa supera a sua expectativa. Ou seja, a percepção é maior do que a expectativa. Você conhece um rapaz e você fala: nossa, mas ele é feinho. Você conhece uma moça e fala: ela não é tudo aquilo. Mas quando essa pessoa conversa com você, quando essa pessoa trata com você, essa pessoa surpreende. Surpreende com as palavras, surpreende com o tratamento, surpreende com a inteligência, surpreende com o humor. Você fala: nossa, estou encantado. É assim que acontece. É assim que acontece. É assim que acontece, principalmente quando você está conhecendo uma pessoa que de repente alguém falou até mal dela para você. Aí quando você tem um contato com aquela pessoa, seja lá no seu trabalho, você chegou para trabalhar, alguém lhe disse: olha, cuidado com fulano. Então você já ficou com o pé atrás. Daqui a pouco aquela pessoa é tão bacana com você. Aí você fica encantado, porque não é nada daquilo que estavam dizendo para você. Só que falando assim, talvez você fique pensando que: peraí, pastor, mas e os encantados lá da Bíblia que o senhor citou agora há pouco? Pois eu vou voltar a cada um deles para lhe mostrar agora o desencantamento. Eu não falei para você do encantamento daqueles discípulos que saíram para fazer a obra no nome do Senhor e voltaram todos felizes? Até os demônios se sujeitam a nós. Pense que maravilha. Esses mesmos discípulos agora, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 60, diz assim: Jesus estava pregando, passando agora uma lição para eles, dando outras instruções para esses mesmos discípulos. Aí a Bíblia diz: ao ouvirem isso, Jesus falando sobre discipulado, sobre servir a Ele não era fácil, não era brincadeira. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Ué, não estavam tão encantados? Agora o versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê, gente? Porque acabou o encantamento. Lembra que eu falei para vocês daquela multidão? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, é o Rei dos Reis, é Jesus entrando em Jerusalém. Isso era um domingo. Quando foi
na sexta-feira, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 13 em diante, olha o que nos diz a Bíblia. A mesma multidão. Agora, a multidão. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Ô gente, como é que pode isso? Eu não estou falando de uma coisa que demorou uma semana inteira para mudar de opinião, não. No domingo, eles estavam ovacionando Jesus. No domingo, eles estavam arrancando a roupa e colocando no chão para Jesus passar. Na sexta-feira, eles estavam pedindo para Jesus ser crucificado. Acabou o encantamento. Sabe por quê? Nesse intervalo aconteceu uma coisa muito importante. Jesus entrou no templo e foi derrubando as bancas dos vendilhões do templo. Aqueles que ficavam vendendo as coisas no templo. E antes que você faça qualquer comparação com a igreja dos dias de hoje, aquelas pessoas estavam fazendo isso, não era para a igreja, não era para o templo. Elas estavam fazendo da igreja um lugar de comércio particular. Não era para ajudar a igreja. Eles estavam vendendo as coisas para o bem deles, trocando dinheiro, fazendo câmbio. Era isso. Então Jesus chegou e foi derrubando. Você se lembra desse episódio da Bíblia? Jesus foi derrubando as bancas. Então agora esse povo mudou de opinião. Acabou o encantamento rapidinho. Enquanto eles estavam comemorando o que, gente? Os milagres. Então eles estavam encantados. Quando Jesus começou a dizer para eles o que estava errado, aí o encantamento acabou. Portanto, o encantamento, ele tem a propriedade de acabar. Lembra do que eu falei lá de Pedro? Eu li para vocês agora há pouco. A Bíblia dizendo que quase a cidade toda estava lá para ouvi-los, alegre com eles. Pois veja agora, o que aconteceu? Atos capítulo 13, versículo 50. Os judeus ficaram com inveja de Paulo, e a Bíblia diz assim, ó: mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Ué, a pregação dele era demorada, mas quando ele terminou, a Bíblia diz que o povo chegava com ele e dizia: prega mais para nós. Acompanhavam eles para continuar ouvindo a mensagem. Agora, esse mesmo povo estava com pedra na mão, jogando em Paulo e Barnabé, os expulsando da cidade. O que aconteceu, gente? Acabou o encantamento. Olhe bem para mim. Não se espante com o que eu vou te dizer, mas é a mais pura verdade. Todo encantamento acaba. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas todo encantamento acaba. Até o seu encantamento por Deus. Encantamento pela igreja. Encantamento pelo pastor. Encantamento pela namorada, pelo namorado. Encantamento pelo casamento. Encantamento pelo